tarde, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de agora a gente vai falar um pouquinho de matemática, certo? Nós estamos quase finalizando, temos algumas atividades para fazer ainda sobre subtração, né, e tal, mas agora vamos entrar numa parte bem importante que são os problemas, né? Já entraram em alguns momentos, agora vai entrar bastante. Então, problemas de matemática, como a gente começa? Isso é uma dúvida da maioria dos alunos. Bom, recebeu um problema, tem várias informações. Primeira pergunta, prof, eu não sei como eu começo, não sei como é que eu faço. É de mais, é de menos, é de multiplicar, de vezes, né? É de dividir. Então, tem algumas palavras-chave. Primeiro eu vou falar da adição e da subtração, que é o que a gente está trabalhando agora, certo? Então, primeira coisa, se acalmarem, né? E começar. Bom, então eu coloquei assim, ó. Primeiro, compreender o problema. O que quer dizer compreender o problema? Primeiro a gente vai ter que ler com calma e tentar interpretar, certo? O que é o tentar interpretar? Vocês vão ler o problema, vão tentar imaginar o que está acontecendo, como está funcionando e vão identificar situações que vão ajudar vocês a responder. Por exemplo, isso entra no planejamento, né? Vocês vão planejar como começar. Então, eu sempre digo para vocês para grifar, né? Pegar o lápis, eu faço sempre isso no quadro também, quando a gente corrige os problemas, identificar as palavras. Então, assim, tem termos que vão ajudar vocês a planejar esse problema, a organizar e executar com sucesso, tá? Por exemplo, retirou. Retirou. Se tu vai retirar, poxa, o que será que tá falando? Retirar, tu vai ter menos do que tu tinha, né? Então, subtração. Depositou, por exemplo, gente, acho que já teve dessa questão, mas eu vou falar um pouquinho. Às vezes vocês não lembram o que é depósito e tal. Por exemplo, vou pegar uma situação, pronto. Vocês foram no banco com o pai de vocês e o pai foi lá, pai ou a mãe, hoje nós vamos fazer um depósito. Então, tinha uma quantidade de dinheiro no banco e o pai foi fazer um depósito. Então, ele foi colocar mais dinheiro. Então, numa situação dessas, o pai vai ficar com mais dinheiro do que ele tinha. Né? Então, uma adição, vai ter mais dinheiro do que ele tinha, porque ele, se perguntar, daí o gerente do banco, o pai pergunta para o gerente, tá, quanto eu tenho agora? Ele vai lá, vocês tinham tanto mais do que depositou, né? O mesmo exemplo serve também para subtração. Vai no banco, ninguém mais vai para sacar dinheiro, né? Já tudo com cartão, mas se for lá para retirar um dinheiro, o pai e a mãe estão precisando de um dinheiro em nota, certo? Foi lá, então ele vai fazer um saque é retirar o dinheiro. Então, aí vai diminuir a quantidade de dinheiro que tinha no banco, certo? Então, aí entra uma subtração, porque vai diminuir a quantidade. Então, os termos, se a gente fazer com calma, se vocês fizerem com calma e identificarem as palavras, vão ajudar bastante vocês a responder. Porque agora está entrando problema, estamos trabalhando nos problemas que vai estar tudo misturado. Antes era a primeira adição, muito bem. Daí não tinha de multiplicação, só probleminhas de adição. Depois só subtração. Agora, como está finalizando, já falou das situações situações inversas, né? De fazer a prova real e tal. Agora entra nos problemas, certo? Como perdeu, ganhou, né? Adicionou. Então, isso aí vai ajudar vocês. Então, o grifar o problema, gente, é sempre bem importante, tá? Eu acho que vale a pena e deixa vocês bem mais tranquilos. Muito bem. Os termos também entram nessas atividades que a gente vai realizar agora, vão entrar também nos termos de uma adição, de uma subtração. Por exemplo, colocamos um primeiro número, ó, vou apagar aqui essa parte para ficar mais fácil de visualizar. (350 mais 150). Muito bem, vocês vão organizar o cálculo de vocês. 350 mais 150. O segredo de o cálculo dar certo, esse até centena, né? Bem tranquilo, mas se vai para milhar, para milhão, é organizar bem o cálculo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Mudou para classe, dá uma separadinha, coloca um ponto, né? Para não ficar, não se atrapalhar, porque às vezes vocês, prof, eu cometi um erro aí nessa atividade, como é que eu pude cometer, não sei, mas é porque vocês fazem rápido
e não dão essa atenção especial que precisa para o problema, certo? Então, aqui eu tenho o primeiro número, que é uma parcela, aqui a segunda parcela, a primeira parcela, a segunda parcela, se tiver mais um também é parcela, e a soma, né? Soma ao total. O problema, a subtração, que é um pouquinho mais complicado. Vou pegar o apagador aqui e já vou mostrar. Complicado não é complicado, mas os nomes eles são diferentes, né? Bom, aqui, ó. 3.780 menos 2.780, certo? Então, eu tenho o primeiro número, eu tenho o segundo número, é uma subtração, vou calcular. O primeiro termo sempre, gente, ele é chamado de minuendo. O segundo termo, subtraendo. E o que vai sobrar no final dessa minha conta, a gente chama de resto ou diferença, né? Por que eu estou relembrando isso? Porque vai falar em algum momento das atividades nesses termos e é bom vocês lembrarem. Muito bem, regrinha, o minuendo, tá? Ele tem que ser... O que é o subtraindo? Subtraindo, a palavra já diz, ó, vocês vão subtrair, vocês vão tirar do minuendo. Então, ele não pode ser maior, né? Não pode ser maior. Isso eu vi que numa atividade que eu pedi para recolher, para vocês me mandarem, eu notei que alguns colegas se atrapalharam, até na última aula do Hangouts também. A gente corrigiu uma que vocês estavam com dúvida e eu pude notar isso aí. Então, eu vou retomar essa parte aqui também, tá? Como que a gente resolve um problema que vai estar me dando os termos de uma adição ou de uma subtração? Vou colocar aqui, ó. Seu minuendo é 2.072 e a diferença ou o resto ele é 848, então qual é uma subtraendo? Aí é importante a gente saber os termos porque a gente vai saber por onde começar. Então a questão é bem assim, ó. Como é que eu indico que comecem? Se o minuendo é 2072, tá? E a diferença, então já passo o traço, ó, como se eu fosse calcular, é 848, certo? Qual será o meu subtraendo? Coloca uma interrogação aqui pra gente. Então, coloca ali e fica pensando. Agora vamos pensar juntos. Então, assim, ó. O que a gente realiza geralmente nesses problemas? Ah, operação inversa, eu somo o que eu tenho. Em alguns casos sim, outros não. Esse é um caso especial que não. Por quê? Pensa comigo. Eu tenho 2072. Se eu somar, tá? Ó, 2072 mais 848, 12, 9. Eu vou ter, gente, 2.920. Tá? Pensa comigo. Não dá pra colocar outra cor aqui, ó. 2.920. Agora, como é que eu vou tirar 2.920 se eu só tenho 2.072? Né? Não dá? Então, é essas coisas que vocês têm que ficar atentos, certo? O minuendo, ele precisa ser maior. Então, neste caso, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma subtração também. 2.072 menos 848, certo? Daí vocês vão obter o valor. Eu não vou colocar aqui a resposta, tá? Porque em algum momento vocês vão fazer esse problema também aí nas páginas do livro, certo? Então eu já dei mais ou menos como vocês têm que planejar esse problema, certo? Então, explicando um pouquinho essa parte, eu vou colocar aqui, eu vou projetar a página do livro,
porque eu quero salientar algumas coisas nas atividades que vocês vão fazer em casa. Deixa eu ver se aqui tem alguma. Bom, a primeira é um problema, né? Então vocês vão fazer como a gente combinou ali. Até fala de alguns termos que eu mencionei, então fica bem fácil. Ó, aqui o que tá falando? Ah, outra coisa dos problemas, gente, é que nos problemas às vezes, ai, prof, eu li, mas eu não achei uma informação, não tá falando valores, não tá. Mas pode ter um desenho do lado, né, gente? E às vezes o desenho está nos informando uma situação importante do problema. Então, olhar a ilustração e ler o que está escrito aqui. Nesse caso aqui, ó, eu quero chamar atenção porque vai ser de um conteúdo que a gente já viu, mas já está introduzindo o que a gente vai ver ainda. Por exemplo, será que a propriedade vista para adição na página 82 vale também para a subtração? Ó, estão vendo? Ó, se tem parênteses, a gente já lembra de que propriedade está falando. Está falando da propriedade associativa. Lembra? Que a gente associa as parcelas da forma que quiser e o resultado vai ser sempre o mesmo. Essa serve para adição. Agora é para ver se o que vocês vão ter que ver é se essa situação também é vista na subtração. Então vocês vão pensar. E tem uma outra parte aqui que é bem importante, ó, que ela colocou. Nesse caso, e quando não houver parênteses, o que eu faço? Bom, uma regra, gente, a gente chama de orientação nas expressões numéricas que vão vir. Então a gente tem que resolver sempre o que vem no parêntese primeiro, tá? Por exemplo, aqui eu posso fazer 18 menos 7? Não, porque tem um parêntese e já está separando. Então o que eu vou ter que fazer? Eu copio 18 menos e resolvo o que está aqui. Aqui já está primeiro, aqui fica bem fácil. Diminui e continua. Agora, numa situação que não tem parêntese, o que eu faço? Nessa situação que não tem parêntese, vocês vão começar pelo que vier primeiro. 13 menos 8, tá? Isso, gente, já está introduzindo a expressão numérica que a gente vai ver logo mais depois da subtração, que é um conteúdo muito legal. Vocês na hora ficam assim apavorados porque dá uma conta bem grande, né? Tem várias orientações para seguir, mas depois vocês acabam adorando, certo? Aqui, ó, uma outra coisinha que eu quero explicar, que é o cálculo mental, que é tranquilo. Aqui tem uma atividade dupla, ó, que é para pensar, ela não tem uma forma correta, assim, uma forma específica, tem que ser feita assim, não, vocês vão ter que pensar. Então pode fazer com o pai, com a mãe, com o irmão, tá? Ó, descubram as partes descubra as partes de um número em cada item, certo? Quando é soma, ele vai ter que somar um valor, né? E a diferença dele está explicando aqui. Por exemplo, somar 10. Daí vocês podem me dizer assim, para 5 mais 5. Beleza. Mas só que o que está dizendo aqui, ó? A diferença entre os dois números tem que ser de 4, então tem que prestar atenção. 5 e 5 tem diferença entre... Não vai ter. Somar 46. Ah, essa é fácil, 23 e 23. É muito engraçado quando a gente faz na sala, porque vem todo mundo, descobriu o desafio, prof. E daí chega ali e eu digo, tá, beleza, somou 46, mas tem diferença entre eles? Não tem. Então volta. Né? Aqui tem que ter dois números de diferença, então 20 algum, né? 20 de um lado da soma, 20 de uma parcela, 20 e poucos da outra. Tem que pensar. A soma. Soma 100 também. Muita gente. 50 e 50, que a gente logo vem na cabeça. Só que a diferença tem que ser 12. Daí vocês podem ir calculando, realizando uma subtração, uma adição e fazendo uns testes, né? A soma também aqui dessa idade de Pedro e do pai, ó, homenagem a ti, Pedro, esse aqui, ó. Tem 70 anos, certo? Então, a diferença entre a idade, os dois somando vão ter juntado 70 anos. Mas a diferença entre o pai e o filho é de 30 anos. Então, pensa, o pai tinha 30 anos, né? Tarará, tarará. Então, pensem assim, tá? Mas não tá difícil de fazer. Essa aqui também eu quero só dar uma relembrada, porque essa também gera dúvidas. Por exemplo, ó, isso aqui a gente já conhece, né? É um gráfico que a gente já fez ano passado. A prof já explicou da importância dele começar pelo zero aqui no início, de ser separado em centímetros iguais, né? Se eu comecei com 3, aqui vai ter que ter 3, aqui também. Só que nesse caso aqui não tem numerado, aqui são os produtos e aqui a gente tem o número de meses, certo? Então,
Aqui um problema bem clássico, ó, que não tem muita pergunta nesse momento aqui, né? Ele tem um gráfico e ele tem uma tabela. Vocês vão ter que preencher a tabela. Por exemplo, o café. O café aqui, ó, aqui é o produto e aqui é o número de meses que vale a validade do café. Então o café vale 12 meses. Então vocês têm que olhar a data de fabricação do café e ver a data que ele vai vencer, olhando o gráfico, que são 12 meses. O creme de leite, tá? Não vou explicar, vocês olham aqui, ó, tá? O biscoito ele tá um pouquinho, ele diferenciou aqui, ele colocou a data de vencimento do biscoito da maionese e não colocou a data de fabricação. Mas o gráfico informa que o biscoito, ele tem que ter, ó, bem certo. Por isso que a importância, ó, gente, de a gente analisar, separar bem, colocar bem os centímetros certinhos, porque quem vai interpretar o gráfico que a gente vai fazer, a pessoa ela tem que interpretar o gráfico, olhar para o gráfico e tem que entender. Não ficar na dúvida. Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco aqui, ó, dá pra ver direitinho, ó. O biscoito, 7 meses. A maionese, 6. O que acontece nas primeiras vezes que a gente vai realizar esses gráficos? Vocês colocam um pouquinho aqui, né? Um pouquinho pro lado. E daí eu digo, bom, então a validade é 6 meses e meio? Não pode, né? Então, viu a importância, ó? Quando a prof chama a atenção, vocês, prof, mas é só um detalhe. Mas é um detalhe que é bem importante. E preencher isso aqui, certo? Esse aqui também é um que eu quero dar uma salientada, ó. Ele é um problema, não é difícil de responder, tá? De compreender, só que vocês vão ter que analisar aqui, tem algumas informações no texto, certo? Aqui, ó, tá falando da primeira semana, da segunda semana, aqui o Pedro de novo, ó, Pedro, Mônica, e agora entrou a Júlia, ó, Júlia. Então, o que aconteceu aqui? Pedro na primeira semana, Pedro na segunda semana, Pedro na terceira semana. Mônica na primeira semana, segunda semana, terceira semana, certo? E Júlia. E daí aqui, ó, aqui é a primeira semana de todo mundo. Então vai ter um momento do texto que vai perguntar quanto, ó, a arrecadação da venda na primeira semana, segunda semana, terceira semana. E aqui é o valor que cada um arrecadou individual. Aqui também vai falar, ó, vocês vão ter que utilizar aqueles termos ali que a gente viu do planejamento de um problema. Então agora vocês vão responder as questões que estão bem tranquilas de fazer, depois que analisar bem o gráfico. Não esqueçam, gente, ó, anota, sublinha, arrecadou a mais, quantia, tá? A diferença, certo? Isso aí vai ajudar vocês bastante no que tem que fazer. Então, deixa eu ver as páginas que vocês têm que fazer, vou colocar aqui no quadro, ó. Então, vocês vão realizar em casa as páginas. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Aqui. Vocês vão realizar as páginas 96, 97 e 98. Opa! 98 do livrão, como a gente chama, né? Que é o nosso livro de matemática. Hoje não vai do caderno de atividades porque essas aí já estão tranquilas para vocês, certo? Vai mais de ciências, eu sei como é que vocês estão atarefados. Muito bem, então, gente. Até mais, obrigada, beijão.